Boa noite. Que bom estar aqui, né, no segundo Festival Literário Internacional de Itabira. É um festival que veio para ficar, né? E a nossa cidade está respirando cultura, arte, de modo variado, diverso. Que bom estarmos juntos para falar disso. E hoje eu estou aqui com dois colegas, né? Dois grandes professores, o Maxandro Soares, que é professor de língua portuguesa e literatura, trabalha aí em algumas escolas de Itabira, e o William Ramos, professor de ensino religioso da Rede Municipal de Itabira. Então, hoje a gente vai bater papo aqui, e eu quero começar com uma provocação, tá? Vou fazer uma provocação para vocês, tá bom? Então, quando Drummond estava prestes a completar 17 anos, e nesse período ele estudava no colégio Anchieta, no Rio de Janeiro, era um colégio de jesuítas, em Nova Friburgo, né, no estado do Rio de Janeiro. Ele foi expulso desse colégio por insubordinação mental. E esse colégio era um colégio, como eu disse, de jesuítas, pessoas que o Drummond, que é a pessoa de carne e osso, né, o sujeito histórico, ele admirava pela intelectualidade, pelos valores cristãos. E nesse momento ele teve um evento traumático, né? Após essa expulsão do colégio. E foi então que ele teve esse abalo profundo, que ele disse: perdi a fé, perdi tempo e, sobretudo, perdi a confiança na justiça do que daqueles que me julgaram. Então, pensando nesse evento na vida de Drummond, eu quero perguntar para eles, a partir de que elementos eles se fundamentaram para hoje eles estarem falando da obra do poeta, né, desse Deus escondido na poesia de Drummond. O William vai fazer uma explanação mais verossímil, né? E esse rapazinho que vos fala aqui vai fazer uma explanação mais literária. Então eu vou aprender aqui com esse grande camarada aqui, quando ele vai falar aqui da pessoa Drummond. Boa noite. O lugar de onde eu falo não é o lugar da literatura, né? Minha formação é outra. Eu sou professor de ensino religioso e minha formação é filosofia e ciências da religião. Então esse é o lugar de onde eu consigo me posicionar para dizer alguma coisa. E nesse sentido, eu acho que tem que a gente prestar atenção, que a gente está falando do ano 1918, isso é significativo. Nós estamos falando de um colégio católico, significativo nesta época, e mais, colégio católico de jesuítas. Na entrada desse colégio tinha uma frase latina. Eu vou lê-la aqui para vocês. Perinde ac cadáver. Obedece como a um cadáver. Essa é a frase de entrada, no frontispício da escola. Estão colocando esses elementos para a gente entender que ele estando num colégio católico, nesse período histórico, a gente está aqui se propondo a falar de uma ideia de Deus que possa estar escondida aqui no pensamento drummondiano. E é muito significativo que a gente fale essas coisas, porque os jesuítas, dentre as congregações e ordens católicas, eles são conhecidos pela excelência intelectual. Eles têm isso em seu carisma, essa ideia, esse desejo de aprofundar, de venerar a inteligência. E num colégio católico jesuíta, isso é algo que deve ser prezado, né? E certamente encantou Drummond com a inteligência que tinha, né? E o gosto que já tinha pela leitura.
Porém, nesse período histórico, a gente vive um momento em que você tem, do ponto de vista de uma teologia católica, que ordena, inclusive, a forma como os colégios se organizam, a ideia de um Deus que está colocado numa hierarquia inefável, uma hierarquia assim que você não poderia se desviar dela. A ideia da hierarquia mesmo que vem de cima a baixo até chegar no professor em sala de aula. Então a gente tem esses dois elementos. O estímulo à inteligência. Um professor que o estimula a ter autonomia de pensamento e no momento em que ele, usando de sua autonomia, ele ousa discordar do professor, ele recebe uma nota baixa, de mau comportamento. A justificativa para aquela nota seria comiseração. Ele não concorda, claro, ele tenta recorrer. No momento em que ele tenta recorrer, ele é expulso do colégio. E o seu pai aqui em Itabira recebe a carta. Então, primeiro eles dão uma nota baixa a ele, por ter discordado, e quando ele tenta reverter essa situação, ele é expulso por insubordinação nesse colégio jesuíta, católico, nesse período de tempo. Gente, isso é extremamente traumático, porque nós estamos falando de um adolescente. A gente tem que lembrar disso também. Quando a gente está nessa fase da vida, tentando encontrar um lugar ao sol, né? Tentando ser reconhecido no que a gente pensa, no que a gente fala, tentando demonstrar nosso valor, e parece que ele tinha encontrado isso nesse incentivo à autonomia, aos estudos que os jesuítas têm. De repente, essas pessoas o podam, né? O tiram daquele momento de convivência ali. E isso é extremamente traumático e ele vai levar isso agora para a sua vida. Lembrando que o poeta é uma pessoa e o que ele escreve tem a ver com o que ele vive e, sobretudo, com o que ele pensa. Agora eu passo a bola para o Max. Não fico ocupando tempo demais. É uma honra, né, gente? Eu fico aqui, de longe aqui, avaliando o que ele disse aqui e sentindo isso aqui também. Mas, para corroborar o que ele disse aqui, eu vou falar de um poema muito, muito famoso, muito fácil para a gente entender, poema de 7 faces, para entender esse eu, né, multifacetado, e aproveitando aí meu amigo Leco, né, cabalístico, 7 faces, 7 hierarquias angelicais, 7 hierarquias também demoníacas, né? Então, a gente percebe que o Drummond é realmente um ser humano iluminado no sentido mais da palavra acadêmica, evidentemente com essa formação humana que ele teve, mesmo sendo expulso, né? E aí eu vou só chamar a atenção na primeira face, já para ilustrar o que o William disse, Delcy, que todo mundo lembra do verso, né? Quando nasci, o anjo, né, Ghost, né, desse que vive nas sombras, né, disse, vá, Carlos, ser Ghost na vida. Então, isso é fundamental, né, dizer que nesse primeira estrofe, ser Ghost na vida, ser errado na vida, evidentemente que tem raízes lá da expulsão, é lógico, né. Eu não diria assim, no sentido assim, o eu lírico, quando ele pronuncia assim, vai Carlos ser Ghost, eu queria chamar a atenção para o próprio nome do Drummond, né, o Carlos, quer dizer virilidade. E a gente vê também na vida dele, ele quase nem falava muita coisa sobre essas coisas, a gente vê, né, muito tempo depois que ele lança poemas eróticos, né. Então, Carlos Drummond de Andrade, nesse sentido, o eu lírico da palavra, vai ser Ghost na vida, já tem uma ironia pesada aí em relação à Bíblia. Quando ele disse nesse sentido, né, que um anjo que vive nas sombras, ao contrário de Maria, né, que foi abençoada, né, pelo anjo da Anunciação e disse para ela, será bendita. Eu tenho um amigo aqui na frente que
para falar de Maria sem pedir licença para você, Wender, seria injusto. Então, porque ele fala tão bem de Nossa Senhora, de Maria, que mulher fantástica, né? Que seria injusto falar que Drummond foi irônico com isso, com o sentido de Maria. Mas sim, ele diz, vai ser gosto na vida, vai ser errado na vida. Ele parodia a Bíblia. Mas, de novo, um pezinho em Deus e um pezinho no demônio, no quinta estrofe, rapidinho. Na quinta estrofe ele fala assim: meu Deus, por que me abandonastes? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. Aí o Drummond volta, né? Aí Drummond, ele dá uma ironia ali na primeira estrofe, e na quinta estrofe ele já meio que parece arrependido, um lírico arrependido, e diz: ô Deus, por que me abandonaste, né? Aí de novo corrobora o que o William falou em relação a esse abandono realmente da Igreja Católica, de Jesus, que representava, né, a fala, né, de lugar, né, de Deus aqui na nossa representação, né? Só ilustrando o que aconteceu recentemente agora na nossa escola, também colégio católico, Colégio Nossa das Dores, a gente teve uma irmã, ela ainda está estudando ainda e ela veio visitar a nossa escola aqui agora, e ela fala da emoção, da energia desse local, da madre. E ele fala assim: estar aqui é muito mais do que vocês imaginam, professores. Eu venho no local do ídolo, que é a Madre Maria de Jesus. E aquilo me deu uma coisa tão assim, sabe? Uma energia tão maravilhosa. E o Wender estava lá junto com a gente, não, Wender? E eu falei, gente, como que o lugar... E aí, voltando aqui, William, obrigado porque falou agora, né, William? Eu imagino a falta que faz para o Drummond aquele colégio. Então, quando ele, na primeira estrofe de Poema de Sete Faces, ele parodia a Bíblia, e na quinta do mesmo poema, ele renuncia a essa paródia e faz uma paráfrase, e quase uma citação, né? Quando Jesus... Por que me abandonaste, pai? Olha para você ver, que mata a gente de emoção. Por que me abandonaste? Aí você entende, sim, essa... A gente chama na literatura, William, humildemente te peço perdão para falar essa palavra, chama-se antinomia. A antinomia seria justamente essas duas faces, né? O eu de Drummond, no caso com o mundo, né? Imagina que o colégio lá do Rio de Janeiro, né? Seria um mundo para ele, igual você falou, inefável, né? Seria uma honra estudar, né? E tem o eu, né? Aqui de Itabira, que faz essa antinomia, o eu e o mundo, né? Que a gente estuda muito em Drummond em relação a esse conflito. Eu não falo que é conflito assim, mas eu acho que não dá para ser conflito, entendeu? Porque sou eu e o mundo ao mesmo tempo, né? Eu queria só fazer uma parte rapidinho. Desde a minha primeira formação, e é engraçado, o William, você vê que não dá para separar o eu e o mundo, né? Ali a gente conversando antes, o William falou assim: Max, eu te conheço não como professor, eu te conheço como roqueiro. A outra face de Max, né? Aí eu falei, meu Deus. Aí William, você me conhece como roqueiro? Então aí eu faço também, né? As minhas formações que eu tenho não pagariam nenhum diploma que eu tenho, nada em minha vida, como agora a presença do meu pai. Meu pai e minha mãe são minha referência de vida. E eu acho que a decepção de Drummond, acho que foi por isso, né? A carta recebida pelo pai, dizendo que eu estava expulso, né? Imagina, né? Naquela época, para o pai, né? Para a família, uma família tradicional aqui da cidade, uma família importante, né? Dentro do quadro social, receber essa notícia do filho expulso, né, que vai retornar para a cidade, né? Você está falando do seu pai aqui, estou olhando minha mãezinha ali também, que me alegra muito, me honra muito com a presença dela, né? Essas coisas que mexem com a gente. E pensando, você está falando do Ghost aí, Max, né? Desse poema de Sete Faces, que é o sujeito desajustado, né, no mundo,
que é uma grande marca do Drummond, né? Ao longo da sua obra, essa inquietude em relação ao estado das coisas, né? E essa busca de se compreender através de sua origem e das coisas do mundo, as coisas do outro, através do outro também, né? E eu queria até perguntar para o William sobre essa questão que é muito presente no mundo moderno. Esse desajustamento, né, frente à realidade. Como você vê isso, William? Deixa eu só recuperar aqui uma outra fala sobre o colégio, que é uma interpretação do Frei Carlos Josafá, quando ele fala desse período dele lá no colégio. E aí eu já emendo, né? Para a gente pensar essa pessoa na modernidade. E a ideia de Deus, como que ela entra na modernidade. Para aquele período ali, seguir a vontade de Deus é dar sentido à própria vida. A sua vida vai ter sentido se você seguir a vontade de Deus. Ponto. E havia também a ideia de que essa vontade poderia ser conhecida de tal forma que ela era quase palpável, né? Eu estava comentando com o Delci antes. Há relatos de que ele, estando no colégio católico, ele se confessava e comungava quase todos os dias. Aí essa parte da confissão, ela me fez lembrar de uma coisa. De que houve um tempo que havia manuais de casuística. E o que é isso, né? O entendimento sobre Deus, ele era para a igreja tão claro que ela entendia que podia saber também medir qual é a penitência, qual é a punição para cada pecado que fosse cometido. Então, você tinha quase que um manual por confessor, como ele deveria recomendar a penitência de quem ele ouvia. O pecado podia ser conhecido nesse nível, né? Aí se imaginava que se conhecia Deus plenamente. Então, seguir a vontade, fazer a imitação dos santos na própria vida, fazer a imitação de Cristo, isso é uma ideia que vem lá da Idade Média, mas está presente ali no colégio, né? Isso era a razão de vida da pessoa. É quando a pessoa escuta assim, larga tudo, segue-me. Mas é essa frase dita nesse outro contexto. Então, dá para imaginar mesmo o quase que imprescindível era para esse rapaz de 17 anos sair de Itabira. Hoje muita gente sai daqui e vai estudar em Belo Horizonte, em Ouro Preto, né? Em outros lugares, em Viçosa. Mas naquele tempo, sair de Itabira, ele não foi para BH, ele foi para o Rio. É questão de honra, né? E o pai recebe a carta. É duro ele ter que voltar para casa e ter que encarar o pai dele, que certamente tinha depositado muita expectativa sobre ele. É duro saber da parte dele, né? Como que isso fere. Ele ter encontrado ali a razão do seu viver. Inclusive tendo relatado mais tarde que se não tivesse sido expulso, seria o padre. Ele estava interessado em ser padre. Esse episódio mudou a vida dele toda, né? É verdade, ele pensou mesmo em seguir o seminário, né? Participou do jornalzinho da escola, né? E foi muito elogiado, mas ele estava muito implicado com as correções que os padres faziam nos textos dele, porque ele queria e sentia que precisava ser autônomo, né? E é o que a gente sente hoje, né? E a gente entra nessa ideia de um tempo moderno. A gente fizer aí uma perspectiva histórica, você vai ver que a antiguidade, até chegar à Idade Média, a gente tem grandes narrativas. Essas grandes narrativas, elas se baseiam numa ideia de que se você souber qual é a sua finalidade no mundo, e você cumprir a sua finalidade, você vai ter sentido na sua vida.
Daí essa ideia hierarquizada das coisas, você tinha que se achar nesse lugar. Esse lugar da hierarquia e atender essa hierarquia. Não sei se vocês conhecem a origem da palavra, né? Hierarquia vem de hieros. Hieros significa sagrado. Arquia, vem da ideia de governo. A ideia do governo sagrado. A hierarquia, ela tem essa origem, né? De que você deve obediência porque você se curva ao sagrado. E a gente entra na modernidade e a modernidade rompe com essas ideias. É quase que aquela luta para que a gente conseguisse respirar, porque essa estrutura ficou pesada demais sobre nós. Ficou pesada demais em cima das pessoas que se confessavam. Ficou pesada demais porque, nessa perspectiva, essa ideia de Deus que estava embasando essa estrutura toda, ela focava muito no aspecto moral. E Tabira tem uma passagem muito conhecida, né, do pirulito aqui da igreja. Padre Zé Lopão. Padre Zé Lopão. Ela está nessa perspectiva. As mulheres do pirulito para dentro e os homens do pirulito para fora. Quem não se lembra disso, né? Todo mundo de Tabira conhece essa passagem. Procissão, os homens de um lado, as mulheres de outro. Na missa, a mesma coisa. Tinha o espaço dos homens, espaço das mulheres, não se misturava. Você tem esse componente moralizador e esse componente que também enxerga o corpo, né, como o lugar do pecado. Então estava muito focado nessas coisas, de ordenar a vida das pessoas assim, nas mínimas coisas. Então a modernidade, ela tenta respirar, porque esse jeito de viver ficou pesado demais, ficou duro, ficou difícil, né? Causou esses sentimentos de injustiça. Quer dizer, o injustiçamento do Drummond não é só dele, é de um monte de gente que ao longo do tempo sentiu que a estrutura estava pesada demais, né? Então, assim, a modernidade surge para valorizar a autonomia das pessoas, para permitir que a gente crie espaço para o pensar diferente, né? Aí eu recupero uma outra frase latina, antiga, extra ecclesiam nulla salus, uma frase que foi repetida exaustivamente. Fora da igreja não há salvação. Você tem que ser, estar e pensar conforme a igreja. Caso contrário, você está condenado ao inferno. Era a teologia do medo, que pesa mais ainda. Então, a modernidade vem para fazer frente a essas situações, que estava pesado, estava difícil, né? Não estava permitindo que a gente se realizasse enquanto seres humanos, né? Então, foi muito importante o movimento dentro da filosofia, dentro das artes, né? Dentro das academias, um movimento de desconstruir essa ideia desse Deus vingativo que está muito preocupado com o seu comportamento moral e, assim, pronto para te mandar para o quinto dos infernos ao menor deslize. Então, esse Deus, ele era muito eficiente nesse sentido. E tendo os clérigos, né, os padres, como seus representantes. É o fiel, legítimo representante da vontade de Deus aqui na Terra. Então, assim, não se ofendia, não se contrariava padre. Entende? Então, esse é o contexto e a modernidade tenta dar um fôlego. E a gente tem nessa perspectiva, né, dentro dessa história, um evento muito importante chamado Concílio Vaticano II. Mas depois a gente volta nele. Exatamente. E esse tempo aí de que o William fala, né, em que a igreja, né, também é vista como um dispositivo disciplinar, né, da sociedade. A igreja, Estado, a família, né? E aí, Max, o nosso poeta fala assim, não seria um poeta de um mundo caduco, né? E
o Antônio Cândido, ele fala muito dessas inquietudes drummondianas, né? Que é o poeta que quer falar do tempo presente, da vida presente, do homem presente. O que você poderia falar com a gente sobre isso? Então, na verdade, eu tô até com vergonha, porque o William, ele, na verdade, ele faz a cama pra gente, né? E a gente só deita. Então, lembrando o que o William falou aqui agora de novo, no poema de Sete Faces mesmo, Drummond fala sobre isso, né? As casas espiam os homens. Então, de novo, né? Essa ideia de sociedade, a moral, né, de uma sociedade que fica vigiando as pessoas, né? E nesse mesmo poema ele fala assim, né? O bonde passa cheio de pernas. Vou pedir licença às mulheres aqui agora, né? Mas me parece, se eu puder falar assim, que a mulher em Drummond, te respondendo agora, essa inquietude, ela parece meio demoníaca. A mulher por quê? Não é? Então, por que eu te digo isso? Porque até nesse próprio poema ele fala assim, né? Pernas brancas, pernas pretas, pernas amarelas. Pra que tanta perna, meu Deus, né? E ele vai, pra que tanta perna, meu Deus? Então, mas eu penso assim de maneira mais... E é bem coloquial isso que ele faz, né? De uma maneira meio que inquieta mesmo, no sentido de que a mulher é tão bonita, né? É tão maravilhosa, é tão perfeita, que não seria justo não colocá-la como tema. Mas em vários outros poemas ele recupera essa... Pra que tanta pernas, meu Deus? Né? E ele volta e ele faz elogios vários, né? Mas eu queria mostrar também um trechinho, tá, para ilustrar o que o William falou. No poema Romaria, né? Que ele fala assim, né? Aí, lembrando de novo, né? Os romeiros pedem com os olhos, pedem com a boca, pedem com as mãos. Jesus, já cansado de tanto pedido, dorme sonhando com outra humanidade. Então, respondendo à inquietude do próprio poeta, né? Não deve ser fácil realmente ser poeta moderno numa sociedade que anseia por coisas novas, mas não consegue elaborar essas coisas novas, né? A gente está meio que assim também, né? Eu falo muito isso com meus alunos. Eles falam assim, Max, depois que eu fizer o Enem, domingo agora, né? O que vai ser da minha vida? Faculdade, né? Faculdade. E depois da faculdade? Aí você acha sua liberdade. Mas só lá? Então, e aí, de novo, eu te falo assim, a inquietude desse aluno e a inquietude do Drummond também, né? Nesse período. Não é fácil ser moderno numa época que quer ser moderna, mas não consegue ser moderna. Quando eu vejo o Fli Itabira aqui, eu vejo isso, esse conflito. É algo tradicional, maravilhoso. A gente se rende a essa parte histórica de Itabira, mas, ao mesmo tempo, a gente se rende à modernidade. Demorou o Fli Itabira chegar, né? Demorou. E eu vou falar de novo, demorou o Drummond ter aparecido junto com a Semana de Arte Moderna. Drummond só aparece em 1930, né? Apesar de que os poemas de segunda fase modernista, eles são totalmente de primeira fase também, irônicos, eles são... não atendem à burocracia da poesia parnasiana. E, mais uma vez, eu peço licença para poder dar uma aula aqui de literatura para a gente voltar. De onde Drummond tira isso? E Drummond, inclusive nas obras dele mesmo, ele fala assim, ele chama o Machado de Assis de bruxo. E o William falando sobre esses frontispício, né, das igrejas, das escolas, tem uma obra do Machado de Assis, chama Alienista, todo mundo conhece, é um médico, né, Simão Bacamarte. E ele, para convencer o padre, para montar a Casa Verde, que é o lugar de estudos de loucos, ele vai usar na Casa Verde uma frase em latim. E aí o padre, né, não, aí sim, aí você pode abrir essa casa de loucos, porque se está aí venerando a um Deus, a nosso Deus, então você pode estar abençoado para estudar os loucos, né? E uma dessas pessoas que ele guarda na casa Verde é realmente uma beata. E não existe isso. Rezar tanto, não. Interna. Você tem que estudar, né? E por tantos outros que ele interna na Casa Verde. E o Drummond chama o Machado de Assis de bruxo. O bruxo. Mais uma vez, né, ligando a ideia de religiosidade e tudo mais.
E aí, de novo, eu faço essa inquietude dele, né? É o anjo e o demônio na mesma literatura. E lembrando, de novo, tem obra de Drummond que a gente vê claramente a ideia do Álvares de Azevedo, romântico de segunda fase, pessimista, sim, né? Mas o próprio Álvares de Azevedo já trazia essa antinomia, esse conflito entre Ariel, o anjo da bondade, e o Caliban, que é o anjo da maldade. Então, de maneira coloquial, eu acho que Drummond não se importaria se eu falasse isso. Parece que Drummond anda com 2 anjinhos, né? Um anjinho de um lado, falando assim, não, ajuda aí, faz um poema bonito, lírico. E o outro anjo, né, que meio demoníaco, né, o Caliban, dizendo para ele assim, não, ironiza, critica. Porque é também a época, né? Então, eu também penso assim como professor. Eu, quando estou no pré-vestibular, eu sou mais demoníaco, eu sou mais irônico, sou mais sarcástico. E quando eu estou nas escolas, dentro de sala de aula, eu sou mais anjo. Mais anjinho. Eles me chamam de anjo barroco, mas eu acho que é só pela adiposidade, não pela... Tá vendo, William? Ô, William, olha só. O Max está falando aí, né, sobre essas inquietudes de Drummond, que ele revela aí via palavra poética, né, através da poesia. Às vezes ele fala assim, para que serve a poesia, né? A poesia serve para isso, né? Em José, a gente percebe essa fragilidade, a impossibilidade diante das coisas do mundo, né? Com a chave na mão, quer abrir a porta, mas não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou, né? Mas mesmo assim, em Cidade Prevista, lá na Rosa do Povo, ele já revela esperança, né? E também nem a flor e a náusea, né? A flor que rompe o asfalto, né? E eu queria que você falasse um pouco dessa fase mais metafísica do poeta, lá em Claro Enigma, né? Que ele tem um pensamento mais filosófico sobre as coisas, né? Que ele vive esse dilema existencial, né? Esse desencanto com certas coisas que ele esperava e que ele está nessa fase mais de recolhimento, de crise existencial, e faz aquele belíssimo trabalho, né? Também mais clássico, mais uma guinada, né, classicizante que ele faz, que é também uma outra face de Drummond. Eu vou, para responder, né, dizer que para a gente conseguir fazer a leitura entre a teologia e a literatura, a gente tem que lançar a mão da antropologia. Nessa perspectiva moderna, tá? E lembrar que quando ele é expulso do colégio, a gente está na modernidade, ele perde aquilo que seria a razão do seu existir. Então, ele tem 2 tarefas. Ele assume, né, a partir desse momento. A primeira tarefa é achar uma forma de dar sentido para a própria vida. E a segunda tarefa, né, que ele ainda, nesse primeiro momento, pelo menos, é ressignificar essa ideia de Deus. E assim ele vai percorrendo, né, a vida e apresenta essas situações. Por quê? Algo que a gente tem que considerar o sujeito moderno é um sujeito que está lançado à própria sorte, né? A gente pode se inspirar no existencialismo, em que nos diz que a gente está jogado nesse mundo, um mundo que a gente não pediu para entrar nele, e quando você entra, o jogo já está acontecendo. E no meio do jogo você tem que aprender as regras e se virar. Se você demorar demais, se você não conseguir entender essas regras, né? Então, isso gera angústia nesse ser humano, né? Que agora tem que achar sentido para a própria vida em si mesmo. E tendo essa compreensão de que a gente está lançado no mundo. Então,
esse mundo que se desvela para a gente agora é um mundo cruel, difícil, inumano, né? Talvez. Diferente daquele mundo que foi prometido para nós, de uma soberania de Deus. Então, essa ambiguidade vai estar presente nele, e a partir dela, ele vai trabalhar agora o sentido da própria vida, considerando o ser e o não ser. É ser quando as coisas dão certo, não ser quando elas não dão certo. Aquela pedra que tinha no caminho, ela estava lá e continua, né? Essa pedra representa os obstáculos desta vida. Muitas vezes surge a figura do caminho pedregoso, né? O caminho de pedras. Um caminho que exige o seu esforço para percorrê-lo, né? E nessa condição, né, de uma pessoa que vive a ambiguidade, que não está mais olhando para o alto. O pensamento clássico antigo nos levava a olhar para o alto, para a vida que a gente teria depois, a herança eterna que teríamos se seguíssemos todos os preceitos no agora. Não, ele olha para baixo, ele consegue ver o cotidiano, ele consegue ver as pessoas simples, ele consegue ver as pessoas que hoje nós diríamos seriam invisíveis, mas ele consegue enxergá-las. Porque ele vive as ambiguidades, e nós temos então o amor como, desse ponto de vista metafísico, né? A gente pensar numa essência do movimento que perpassa todo mundo, aquilo que permanece. Exatamente, nessa mesma obra ele fala muito sobre o amor, né? Tem aquele poema Amar, né? Que pode uma criatura, se não entre as outras amar, né? Amar. E aí, Max, eu gostaria até de lembrar daqueles conselhos da mãe, né? Que ele leva, que a mãe escreve ali para ele e ele carrega no bolso, né? Até o final da vida, né? Eu vou até ler aqui. Não guardes ódio de ninguém. Compadece-te sempre dos pobres, cala os defeitos dos outros, né? E é pensando, porque o questionamento dele era desse Deus que estava distante, que esse Deus que não se importava, que estava alheio à guerra, às questões, às mazelas, né, do mundo. E aí você citou o texto Romaria. E além de Romaria, ele cria outros textos, como de São Francisco, né? Que ele resgata mesmo o que ele vivenciou também da educação da infância, não é isso? Isso. É engraçado, né? Quando a gente preparou a nossa conversa, foi bacana, né? Eu preparei 4 páginas com poemas de Drummond. Até agora eu só citei um. Então, é porque quando a gente tem essa sintonia bacana, então tudo que a gente planejou, na verdade ficou lá no mundo, onde na verdade não pertence isso aqui. Isso aqui, gente, é impagável. Eu faço aqui um parêntese para a professora Leda, foi minha professora na escola. Obrigado, Nossa. Leda. E aí, te respondendo sobre esse estar no mundo, sobre esse conselho, eu vou pedir licença para tentar entender um pouquinho do Drummond, como a gente mesmo. Então, aproveitar que meus pais também estão ali, e eles às vezes não conseguem vivenciar, né, as coisas que a gente acha que são simples, porque eles têm a sabedoria de entender que o simples é todo dia. A gente nem muito, né? Então, a minha família é muito grande, a família do meu pai é muito grande, e nesses casamentos de sobrinhos, netos e tudo mais, a minha sobrinha chamada Luísa, a Lulu, numa igreja católica e com Cristo representado, então a simbologia é muito importante em Drummond. Então, lembrando que você falou da palavra Deus, ele sabe a hora que Deus mesmo, Deus reverenciado, ele põe com letra maiúscula mesmo. É fantástico. E quando ele fala, tipo assim, eita vida besta, meu Deus, aí é minúsculo.
Então ele domina mesmo essa reverência. Então, lembrando da minha sobrinha, e só para ilustrar isso aqui, a gente estava no casamento e eu estava do meu lado, é muito inquieta, ela olhou para Jesus, né, simbolizado na cruz, bem machucado e tudo mais, ela olhou para mim e falou assim, o que ele fez? Aí eu olhei a ela, eu lembrei do William agora, né? Aí ela olhou para mim assim, tá, passou uns minutos, ela olhou para mim de novo, é lógico, ela ia não aceitar esse pichil, né? Olhou, não, seria expulsa do colégio também. Aí seria até mais fácil de respondê-la. Aí eu olhei para ela e falei assim, nada. Ela nem perguntou de novo, ela olhou para mim, não. Isso é em fração de segundos, né? E aí, o bom que Drummond registra, né? Se eu for falar da quadrilha, aquele poema famosinho, quadrilha, João que amava Teresa. A Teresa, me parece que ela realmente não casou, né? Não sei, eu não saberia dizer, mas eu fiz até uma análise do poema, mas voltando na minha sobrinha. Aí ela falou assim, não fez nada? Eu falei assim, nada. Impossível. E aí na frente a Doninha olhou para trás com um olhar ruim, né? Ou querendo explicar, né? Porque eu não conseguiria explicar para ela. Realmente não fez nada. Aí ela falou assim, não. Aí vem os verbos, né? Roubou, matou. E vem aquela enxurrada de verbos questionando. Aí entra a metafísica, né? O questionamento da existência. E ela olhou e falou assim, aí para tentar acabar, eu acho que eu nunca vi um casamento tão interminável. Porque ela estava querendo a resposta de algo que eu não conseguiria dar para ela. Por que aquele símbolo, aquele Senhor, o Jesus estava tão machucado, você não fez nada. E aí eu falei agora assim, na igreja, você vai ver que tem um monte de quadros. E esses quadros foi até a crucificação. Aí você vai lá, você vai encontrar lá, você vai ver as imagens. E ela foi. Ai, meu Deus do céu. E toda vez que ela ia num quadro daquele, ela ficava analisando. Eu falei, aí eu precisando que ela terminasse a celebração, porque eu não saberia falar. Aí ela chega no 12º, depois ela volta, não entendi nada. Aí eu falei assim, não, tá bom, mas cada coisa daquela ali, ele fez aquilo tudo. Eu falei, não, ali ele estava sendo julgado. Ai, meu Deus do céu. Aí aquela coisa toda, né? E aí eu falei assim, e aí, de novo, aí vem Drummond, o simples, né? Eu acho que a metafísica de Drummond é o simples, ele responde na simplicidade. Aí eu olhei para ela e falei assim, olha, é o mistério, é o amor. Aí ela falou assim, como assim? Eu falei assim, ele morreu pelo amor. A explicação é essa, que eu conseguiria dar para ela e conseguiria dar para a questão de Drummond. Eu acho que ele fala de amor pelas palavras dele de maneira tão simples que a gente não consegue analisar. Porque seria injusto, eu acho que ele queria ser tão simples na poesia dele, que a gente tenta explicar a poesia dele, algo que está claro. Algo que está claro. João que amava Teresa, que amava... Simples assim, acabou. A outra casou, a outra não casou, e assim vai, né? A vida da gente é assim. Então, para tentar te explicar de maneira mais simples essa ideia do conselho de mãe, eu também guardo também o conselho de minha mãe. Minha mãe, que está aqui, né? Ela fala assim, não, meu sonho é escrever carta. Meu sonho é escrever. Ela é uma leitora maravilhosa. Hoje ela comprou 3 livros ali. E ela pegou um livro de Drummond de versos, Boitempo. Eu falei, mãe, mas isso é poema. Aí ela, mas poema também a gente lê. Porque ela gosta de ler Bíblia, adora ler a Bíblia. E a Bíblia que eu dei para ela há muito tempo atrás está tão capenga que eu tenho até, né? Ô mãe, comprar uma nova, né? E a outra que eu dei para ela novinha que ela não tira da estante, que é perfeita. Então eu acho que Drummond, ele ficou assim, sabe? Sabe aquela Bíblia na casa da gente, aberta, com fios dourados? Isso. A poesia de Drummond não pode ser aquela Bíblia que fica ali apenas para ilustrar a nossa sala, a sala dos nossos avós. Um objeto decorativo. Isso. Apenas, né? Eu acho que a poesia de Drummond tem que ser vivida, lida. E aí eu falo com minha mãe, boa leitura, minha mãe. Que você vai adorar Drummond. Eu achei, assim, muito curioso quando você conta esse episódio aí da sua sobrinha,
Porque, assim, quando a gente é criança, a gente faz muitas perguntas. E depois, eu acho que a gente vai crescendo, vai ficando com vergonha de perguntar, né? Vergonha de não saber. E a gente não pode perder isso, porque o que transforma o mundo são as perguntas, né? Não são as respostas. A gente tem que estar sempre questionando, né? Sempre fazendo perguntas. E você falando também, fica quieta, né? Como se diz, ai, meu Deus. Psiu. Né? Psiu. Eu tô me lembrando aqui também. Só onomatopeia, gente, psiu não resolve não. Você tem que falar pichiu mesmo. Porque agora não resolve nada não. Que esse inconformismo também do Drummond com esses costumes, né? Vamos lembrar lá da infância dele, da juventude, principalmente da infância, dia de missa, né? Aí tem um poema dele que ele fala: e a missa, que preguiça, né? Calçar sapato apertado, tomar banho, pentear-se para ir para a igreja, e aquela manhã cheia de coisas para fazer, né? E aí tem uma voz que diz assim: não vai? Pois não vai à missa? Ele precisa de couro. O coronel vem bater, vem examinar e vem ensinar a viver a exata forma de vida. E tem um outro poema também que ele fala sobre o padre. Que quando o padre passa na rua, que é muito dentro daquilo que você falou, né? Que tinha que beijar a mão do padre. Né? O padre passa na rua, beija a mão do padre, a mão de Deus, a mão do céu. Então, para a gente... Eu queria só fazer... Eu sei que o tempo está curtinho, mas é só a gente bater papo mesmo sobre isso, porque em 1982, quando o Drummond ele concede uma entrevista a Leda Nagli, ele relembra disso, né? Que quando às vezes ele estava jogando bola ali na rua com os colegas dele, e o padre passava, ele tinha que parar para beijar a mão do padre, né? E as coisas que se passavam na cabeça de menino dele, né? Que às vezes quando ele tinha que confessar, ele morria de medo de ir para o inferno. E na hora da comunhão também, da hóstia, ele tinha medo de mastigar a hóstia, porque aquilo seria gravíssimo, né? Então, William, eu queria assim que a gente fechasse sobre isso, né? Que hoje, né? Você começou a falar assim do Concílio Vaticano, acho que não dá tempo da gente falar, mas a gente faz esse contraponto, né? Dessa realidade ali do início do século XX e de hoje, né? Isso, em função do tempo, né? Em função do tempo. Vou tentar trazer a pergunta de volta. Que a gente se propôs a tentar falar do que seria, né? Onde é que Deus está escondido? De que forma que ele está escondido? Sim. E aí a gente pega esse gancho do Concílio Vaticano II. A igreja mudou muito depois do Concílio Vaticano II. Os padres deixaram de celebrar em latim, viraram de frente para o povo, deixaram de celebrar de costas, passaram a celebrar de frente na língua vernácula. E a partir daí, o padre também não podia mais ser o ponto central da paróquia. A partir desse momento, se vocês estudarem, conhecerem, né, como funcionam as paróquias, elas agora têm conselhos, né, o padre não decide tudo sozinho mais, ele não tem mais essa centralidade, né? E a teologia caminhou de tal forma que se recuperou o maior mandamento, né? O mandamento do amor. Então, nesse sentido, quem deseja encontrar com Deus a partir da leitura do Drummond, vai ver que Deus aparece ali meio opaco, né? Ele está entre esse Deus severo e esse Deus amor, mas ele ainda não deixou muito claro, mas ele abre a porta para a gente poder chegar nesse Deus que é amor, que é misericórdia. E eu gostei muito de uma postagem do padre Júlio Lancelotti, que traduz isso assim de maneira muito simples. Falar que Deus está no meio de nós. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Onde é que você vai encontrá-lo? Você pode fazer a leitura dos poemas de Drummond, sentir o sentimento que ele sentia, porque sentimento não nasce do nada, né? O sentimento não é metafísico.
O sentimento surge a partir das nossas relações. É o que a gente vive que desperta os sentimentos. Então vocês vão sentir a angústia no Drummond, mas vão sentir também uma profunda admiração pela existência das coisas. Isso é fantástico. E lembra muito os antigos que admiravam a ordem das coisas, né? Então a gente pode fazer esse caminho, ver toda essa trajetória de desconstrução, de ateísmo deste Deus severo que pune, que manda para o inferno. E você pode então ter a porta aberta para a construção de uma ideia de Deus que é amor, que é misericórdia e que está no meio de nós, né? E que a gente pode encontrar no rosto de quem está conosco na caminhada que nós fazemos de mãos dadas. Vamos de mãos dadas, né? Gente, olha, é uma pena que acabou o nosso tempo, mas assim, acho que não vai dar tempo. Eu vou só pedir vou pedir aqui, ó, só para fazer a despedida. Obrigado, não, mas William. peraí, eu quero que você fale alguma coisa assim que ficou aqui nesse momento, tá? Eu ia finalizar realmente finalizar assim. mesmo. Tô vendo aqui pessoas de meu coração, né? E eu aprendi, obrigado, William, por retomar isso em mim. Gostaria muito que um dia eu pudesse te agradecer formalmente, porque você é grande. Você é grande. Grandes. E eu vou encerrar falando o seguinte: não esqueçamos de pedir as bênçãos. A bênção meu pai, a bênção minha mãe, e a bênção meus amigos que estão aqui. Sem a bênção de vocês, nada seria possível, porque a vida sem a bênção é um tempo perdido. E então o Drummond ensina muita gente nisso. Pedir a bênção é uma tradição? Mas pedir a bênção, na verdade, é mostrar que você é pequeno e grande, no sentido de saber que a vida é tão grande, o mundo é tão grande, é tão vasto, que a gente precisa se apequenar. Eu acho que o Drummond, no final, ele entendeu isso bem. Menor que o mundo, né? Nós somos menores que o mundo. Mas, então, a bênção, peço a bênção para vocês, em nome de todos da FLI Itabira. E lembrando aqui rapidinho, encontrando com o Afonso ali, o grande idealizador, né? Eu encontrei com ele no lançamento da obra Todos os Nomes de José Saramago. E quando eu entrei na fila para pedir o autógrafo do José Saramago, aí ele olhou para mim assim, em nome de quem ele não colocava, né? Eu falei assim, eu gostaria que fosse Drummond. Aí ele olhou assim, e agora, José? Então, grande José Saramago, meu Deus, ele se curvou, né, ao poeta grandioso Carlos Drummond de Andrade. Então, nós somos pequenos, bem pequenos diante de Drummond, e nós devemos pedir a bênção para que a gente possa falar mais vezes sobre ele. Obrigado, William. Delcy, fantástico. Eu que agradeço vocês, gente. Muito obrigada a todos também que participaram.